Hoje, 16 de julho de 2018, Copa do Mundo acabou e agora vamos já ver bola rolando hoje à noite. Temos aí Copa do Brasil, o Vascão vai enfrentar a equipe do Bahia e tem que fazer 3, né? Isso para ir para o empate, para o pênalti, né? 3. É o time da virada. 3. É o time da virada? É. Mas vai ser muito difícil para a equipe do Vasco. Mas começa aí a Copa do Brasil, depois na quarta-feira já teremos aí o Campeonato Brasileiro da Série A, com muitas modificações, muitos times perderam jogadores, fizeram um troca-troca, mas isso aí é assunto daqui para frente, até o final do ano, dentro do Campeonato Brasileiro, já que Copa do Mundo acabou e a França levou o caneco. Com todo merecimento, fez uma bela competição, fez um belo campeonato e por isso a França recebe todas as honras de título de campeão mundial, bicampeão mundial. E aqui nós tivemos a rodada de número 3 do campeonato, número 2, né? De número 2, do campeonato catarinense da segunda divisão, e o Marcílio Dias enfrentou a equipe do Camboriú e empatou em 0-0. Ô Jânio, esse jogo, nós vamos, enquanto estiver comentando, nós vamos colocar os melhores momentos, e antes de colocar os melhores momentos, eu tenho que aqui elogiar aí o James e toda a nossa equipe, que fizeram uma mágica para colocar algumas cenas nesse jogo. Foi assim, ô Jânio? Foi, Eladio. Olá, Eladio, olá você de casa. Realmente foi decepcionante ontem o futebol apresentado pelas duas equipes lá no Gigantão das Avenidas. E olha que nós estávamos assistindo o campeão do primeiro turno e o terceiro colocado do campeonato. Um jogo de baixíssimo nível técnico. Mas o público foi bom, né? O público foi bom para o jogo, nós vamos tentar procurar os melhores momentos aí, ó. Isso é uma cabeçada da equipe do Camboriú, tá? Depois uma bola que levantaram para a área, sem perigo absolutamente nenhum. E aí eu tentava de todos. Olha o tamanho do chute que o cara dá, quer dizer, esse é o futebol profissional que se apresentou ontem lá. Olha o Sabiá, subiu sozinho, sem ninguém, conseguiu colocar essa bola para fora. Então o Marcílio Dias ficou mais, olha só, uma bola levantada, totalmente, acabou o primeiro tempo, acreditem, foi aquela cabeçada do Camboriú e uma cabeçada do Sabiá. E aí o único lance do segundo tempo da equipe do Camboriú, que é muito, mas muito pouco, perto, que já acabou o jogo? É isso aí. Diego, acabou o jogo já. Milagres, eles conseguiram achar ali uns milagres. Três lances, vejam bem, estava jogando o campeão do primeiro turno contra o terceiro melhor colocado do campeonato. Ridículo a apresentação do Marcílio Dias, como foi ridículo também a apresentação do Camboriú. O Camboriú veio a Itajaí para não perder o jogo e veio a Itajaí para não jogar, ficar lá atrás. E o Marcílio Dias, com medo de perder, perdeu a coragem de ganhar o jogo. Desde a sua escalação, desde a sua formação tática, desde a qualidade técnica dos seus jogadores, que é inadmissível nós estarmos já na segunda rodada do segundo turno e o Marcílio Dias não conseguiu jogar. Entenda uma coisa, eu prefiro perder 2 partidas e ganhar 3 do que empatar 6 partidas que o Marcílio Dias empatou nesse primeiro turno. E o Marcílio Dias conseguiu fazer apenas uma grande apresentação. E não foi contra o Fluminense, o qual o Marcílio Dias ganhou de 3-0. A grande apresentação do Marcílio Dias foi contra o Juventus, lá em Jaraguá do Sul, onde empatou em 1-1. Quer dizer, é inadmissível você ter um time que está há 3 meses trabalhando, que já fez 10 jogos no campeonato e tu não tem um padrão. Você não vê o time coletivamente integrado. Você vê um jogador que não procura espaço, preso na marcação, não procura sair para a direita ou para a esquerda. Você tem um centroavante que ganhou apenas uma bola, porque subiu sozinho, não ganhou uma bola do zagueiro. Você tem um camisa 10 que não consegue levantar a cabeça e achar alguém desmarcado. Você tem um ataque onde você tem um problema seríssimo, porque você tem 2 laterais que não apoiam. Aí você não consegue fazer uma passagem rápida e surpreender o teu adversário. Você não tem um volante que chega. Você tem só um homem que joga no meio de campo, que é o Feitosa, o camisa 8 do Marcílio Dias, que é o grande operário do Marcílio Dias. Aí você leva para o banco. Olha só, entenda o que eu vou falar. Cada clube pode colocar apenas 5 jogadores acima de 23 anos.
Aí o Marcílio Dias faz a opção de levar, tá, um volante de marcação, de contenção, chamado Buru, sendo que tu já tem um outro volante no banco, que é o Daniel, que é um belo volante, e tu deixa o artilheiro do time fora da relação. Como é que você vai explicar isso para o jogador? Como é que você vai explicar isso para o torcedor? Como é que nós da imprensa vamos entender isso? Que o Marcílio Dias está jogando uma partida decisiva. Ah, mas é a segunda rodada. Mas esse time do Camboriú é um time candidato a ganhar o segundo turno. Como é que é? É um time candidato a ganhar. Com aquela bola? Cacaquinha de ontem. Com aquela bola que jogou ontem? Ah, dificilmente esse time vai perder. Vai ter que jogar muito. Ah, mas e o Marcílio então? E o Marcílio ainda? Eu estou falando aqui individualmente. O Camboriú vai ter que jogar muito para ser campeão do segundo turno. Mas olha a pontuação. Vai ter que jogar muito, mas não precisa jogar muito. O maior adversário dele é o Marcílio. E ele não foi nem ameaçado pelo Marcílio Dias, amigo. Então, a hora que o Paulinho voltar para aquele time, a hora que o Neguete voltar para aquele time, tá? Que eles pouparam o Paulinho ontem, porque eles não queriam jogar para cima do Marcílio, não queriam ir para cima do Marcílio Dias, eles não queriam perder o jogo. Quando ele estiver com o time completo, vai ser muito difícil alguém ganhar daquele time deles. É muito difícil. Jânio, aí eu não consigo entender o Mauro Ovelha, vamos pegar aqui por parte. Okay. Eu não consigo entender o Mauro Ovelha, porque se eu matar o segundo turno, eu já subi. Eu não corro risco nenhum. Como é que vai entrar na cabeça de um treinador, da qualidade do Mauro Ovelha, poupar jogador, para não querer vencer? Porque se ele é campeão do segundo turno, ele simplesmente dá um adeuzinho para todo mundo, o seguinte, já estou na primeira divisão, não vou correr risco nenhum de eliminatória, só vou decidir o título, e aí já estou lá. E quem vai ter que brigar lá são os outros que vão ter que brigar para vir jogar comigo para saber se alguém é campeão. Não dá para entender esse tipo de como você está fazendo o raciocínio, de que ele poupou o jogador, que ele não veio para ganhar, porque que ele queria só somar. Não, eu acho que o Camboriú apresentou ontem, eu não tinha visto o Camboriú jogar ainda, hein? Pelo que o Camboriú apresentou ontem, o Camboriú foi campeão do primeiro turno por acaso. Que quem fez o melhor primeiro turno foi a equipe do Fluminense, no meu ponto de vista. Não, foi. Mas, Eladio, assim, ó, como nós estamos aqui criticando o Mauro, eu também critico o Marcílio Dias, tá? E o Vaguinho deu uma entrevista no final do jogo e ele foi muito bem claro, foi questionado sobre o Schwenk, tá? Não, eu tô chegando agora, já sentei, conversei com o Schwenk, conversei com o Safira e no próximo jogo eles já vão estar relacionados. Ou seja, o Schwenk tem um problema lá dentro. Ao invés de chamar o Schwenk, dar uma multa para o Schwenk ou tentar resolver a situação lá dentro, não, eles acabaram penalizando o time do Marcílio Dias com a saída do Schwenk como opção no Marcílio Dias. O Schwenk é um artilheiro. Como é que entra na tua cabeça, Eladio Cardoso? Como é que entra na cabeça de um analista de futebol e de um torcedor, onde você tem o artilheiro do time, não está nem relacionado, tu joga em casa um jogo decisivo e tu coloca 2 volantes no banco e não coloca um centroavante no banco, coloca só o garoto Levati, que até agora não mostrou para que veio. Ou seja, está faltando gente para administrar situações dentro do clube. Tem um monte de gente lá. O Marcílio tem o Gelson, Tonho Gil, Marco Gama, tem o Gama, Departamento de Inteligência, todinha. Tem todo um staff. E não consegue administrar um problema com o artilheiro do time. Não tem como explicar isso. A questão de que você diz que tem alguma coisa com... Tem. Vamos lá com o Schwenk. Já fui treinador, já tive rusga com o jogador. Eu tirei o jogador do meu time, porque ele não estava jogando para o time. Provei para ele que ele não ia fazer falta. Mas aí é uma questão técnica. Tá? Exatamente. E voltou bem. Agora, se você tem alguma divergência com o jogador, ou você manda embora, ou você manda jogar. Exatamente. Dá uma multa pro cara, penaliza ele de alguma forma. Vai jogar. Se tem qualidade, vai jogar. Vai jogar e depois nós conversamos. E tem que render. Você gosta de jogar e ficar de biquinho? Não, vai ter que render. Ou você vai embora. Então é uma situação. Agora, o problema do Marcílio Dias, Jânio, é um problema coletivo. Sim, sim. Os jogadores do Marcílio Dias, eu até vendo o jogo ontem, eu me reportei a 1976, quando o Marcílio estava aí, uma crise, e com um belo time, inclusive o Lico, que jogou no Flamengo, jogava naquele time, tinha o Pojucan, tinha Britinho, uma forte equipe. Mas a bola estava quente no pé deles.
Eles não tinham coordenação nenhuma. Eu disse, ô pessoal, vamos tocar essa bola, vamos criar espaço, vamos valorizar essa bola. O que aconteceu ontem, os caras queriam se ver livre da bola. Não, tu viu? Como ela vinha, ela voltava. Ô, Elar, tu foi goleiro, tu viu a ansiedade do goleiro do Marcílio Dias para sair jogando com os pés? Entregou 2 bolas, cara, inexplicavelmente. Aí é um detalhe que tem que ser corrigido pelo treinador de goleiro e pelo próprio treinador, que não adianta esse tipo de jogada que ele queria. Sabe o que ele estava pensando? Vamos aqui botar as minhocas aqui funcionar. É que o Zé Carlos faz muito isso. O Zé Carlos do Camboriú. E faz com maestria. Não, faz perfeito. Só que acontece, quando você não tem as peças lá na frente, que você tem 1 contra 4, é você entregar a bola de graça para o adversário. Segura a bola na mão. E o Cristo tentou fazer isso. Deixa o time se organizar. O próprio Zé Carlos ontem, ele tentou umas 10 vezes esse tipo de jogada, que às vezes eu também não concordo. Quer dizer, isso é jogada para você fazer quando no escanteio acontecer, mas você tem que ter essas peças lá na frente, já sabendo que se o goleiro pegar ele vai quebrar lá, e você fazer um contra-ataque, tentar uma jogada mirabolante para ganhar o jogo. Agora, pegar só por se desfazer da bola, não. Eu concordo com você que ele demonstrou que ele queria uma coisa que tem que ser corrigida urgentemente. O Vaguinho Dias vai ter um trabalho muito difícil no Marcílio Dias. O Vaguinho Dias é um cara inteligente. Ele já detectou. Eu fiquei, Eladio, lá da nossa cabine da Rádio Univale. O que ele disse na entrevista? O que ele disse na entrevista? Não, ele disse que no segundo tempo ele fez algumas mudanças, ele conseguiu ver uma evolução um pouco maior, mas muito abaixo daquilo que ele esperava, né? Mas ele estava chegando agora, e agora o próximo jogo vai ser a decisão dele, entendeu? Porque, na verdade, o que ele chegou e fez? Quem é os caras que estavam sendo relacionados, quem é os caras que estavam jogando? Era esse. Então, bota aquilo que a gente comentou aqui sexta, né? Tá que seria prudente da parte dele. Exato. Até para valorizar. Exato, e respeitar. E ele até falou, respeitando os colegas que estavam aqui, eu segui eles. Agora, a partir de segunda-feira, aí vai ser a minha cabeça. Agora, haja cabeça, viu, cara? Porque, tecnicamente, o time está muito abaixo e tecnicamente, o time não rende e, taticamente, eu não vejo o Marcílio Dias organizado dentro de campo. O Marcílio insiste no 4-3-3, jogando com o Wilson Júnior para um lado, jogando o Ámero para o outro lado, e o Sabiá não consegue ganhar uma do zagueiro. Não consegue cruzar uma bola certa na área. Mas esse 4-3-3 que você está falando aqui é no papel, né? É no papel e no jogo também. É no papel, porque o Marcílio Dias, no meio de campo, é um vazio. É um buraco e uma cratera. É porque não tem organização tática. Exatamente. Então, ele não tem 4-3-3, coisa nenhuma. Ele tem 4,80 lá pra frente, lá e não tem ninguém. É falta de organização. Mas agora você veja bem, se o Camboriú veio para ganhar o jogo ontem, ganhava o jogo. Como aconteceu com o Fluminense, como aconteceu com o Barra, que dominaram o setor e jogaram bem. Aliás, depois eu quero falar do Barroso, quero falar do Barra também. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, nós vamos aí com os resultados, com a tabela e, na sequência, analisar os jogos que tivemos aí dessa segunda rodada, porque são jogos acumulativos para muita gente. O Camboriú é o único que foi campeão do primeiro turno. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta e este segundo bloco nós temos apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que foi palco ontem de um péssimo futebol apresentado pelo Marcílio Dias e também pelo próprio Camboriú. 0-0, ficou de bom tamanho aquele jogo. Então nós vamos agora à tabela dos jogos e depois então analisarmos aqui a nossa rodada especificamente. Vamos à tabela? No Campeonato Catarinense da Série B, a segunda rodada, tivemos Juventus 1, Metropolitano 0. O Metropolitano tomou mais uma pancada, saiu de casa e perdeu. Blumenau 2, Guarani de Palhoça 2, Barra 0, Fluminense 3, Operário de Mafra 1, Almirante Barroso 0, Marcílio Dias 0, Camboriú 0. No Campeonato Brasileiro da Série B, 15ª rodada, realizado na sexta-feira, Brasil de Pelotas 1, Juventude 1, Goiás 2, Criciúma 1, Boa Esporte 0, CRB 1, CSA 1,
Sampaio Correia 0. No sábado, completando a 15ª rodada, tivemos Fortaleza 0, Atlético Goianiense 1, São Bento 0, Ponte Preta 2. Pois é, Jânio, aqui no nosso campeonato, aqui da segunda divisão, nós tivemos aí o Barra recebendo a equipe do Fluminense e perdeu de 3-0. Esse Fluminense tá capetinha mesmo? Tá capetinha, é um time muito difícil de ser batido, um time muito difícil de jogar contra eles, tá? Eles são cirúrgicos, Eladio, tá? Eles fizeram 4 contra-ataques durante o jogo todo e fizeram 3 gols. E um detalhe, hein? O Fluminense fez uma gordurinha boa para esse segundo turno no cômputo geral, hein? No cômputo geral. Dificilmente o Fluminense vai ficar fora da semifinal, tá? O Barra não fez uma boa atuação, o Barra teve muito abaixo do que pode jogar, mas mesmo assim teve o domínio do jogo praticamente, mas a equipe do Fluminense se defende muito bem e ataca muito bem, articula muito bem os contra-ataques e o Barra pecou muito. E aí o Fluminense fez 4 contra-ataques, 3 contra-ataques fatais, esse menino 10, o Berdan, que joga muita bola, acabou fazendo 2 gols e o Barra foi batido ao natural pela equipe do Fluminense. O Barra lamentou muito esse resultado, era grande chance de o Barra, inclusive, passar o Marcílio Dias e o Fluminense veio aqui e aprontou bonito. E a vitória foi merecida pelo que fez a equipe do Fluminense, que para mim é uma das mais organizadas do campeonato. É um detalhe que o futebol é assim. O futebol você tem que se organizar para poder surpreender o adversário. Não é a correria, não é o desespero que vai fazer você ser vencedor. Não é você colocar 10 atacantes que você vai se tornar um time ofensivo. Você basta ter uma movimentação ofensiva. E isso é que precisa, é o que está fazendo a equipe do Fluminense. O Fluminense está aproveitando o setor de meio de campo, pelo que eu vi o Fluminense jogar, e ali está empurrando o time para frente. E aí está dando resultado. Exatamente isso que aconteceu. Bem observado por você. Como o time está muito bem articulado, taticamente muito bem postado, é difícil você vencer a defesa. Aliás, aquele goleiro Paulo Sérgio pega muito, né? No final, o time do Barra pressionou e ele fez 3 defesas milagrosas. Eu acho que todo bom time começa com um bom goleiro. E o Fluminense, além de ter um bom goleiro, tem uma boa defesa, um bom meio de campo e um ataque realmente fulminante. E o Almirante Barroso foi Itaiópolis, né? Foi Itaiópolis enfrentar a equipe do Operário de Mafra e perdeu por 1-0 na estreia do René. O René tá com bom, René. Presságio. Tá bom, René. O Diego Arturo hoje falava lá na Rádio Univale, né, que antes de o René visitar Itaiópolis, o Operário tinha 4 gols. Aí o René foi 4 pontos. O René foi 2 finais de semana lá em Itaiópolis e o Operário dobrou a pontuação deles, né? Fez 1 ponto contra o Marcílio Dias e ontem fez 3 pontos diante do Almirante Barroso. Com todo o respeito que eu tenho pelo Operário de Mafra, que a gente sabe que o presidente, o treinador, o motorista, o cortador de grama é uma pessoa só, tá? Não pode o Almirante Barroso sair daqui com a comissão técnica, com o elenco que tem, ir lá em Itaiópolis e perder o jogo. Ontem o Rubinho Bastos fez uma ponta de linha para a gente lá e no final ele mandou um comentário deles que o Operário foi absoluto durante toda a partida. Durante toda a partida, a equipe do Operário foi superior à equipe do Barroso. O Barroso era uma equipe, para mim, uma das mais organizadas do campeonato, taticamente falando. O Aguinaldo Lee chegou ali e organizou o time. Daí depois o Aguinaldo saiu, o Nenê assumiu esse time num jogo lá contra o Camboriú, foi muito bem. Aí trouxeram o Rony fez uma salada de fruta, esculhambou todo o time do Almirante Barroso e desde então o Almirante Barroso não consegue mais entrar no campeonato. E para mim, Eladio, hoje com a diferença de pontos que ele tem agora para o 3º e 4º lugar, praticamente deu adeus ao campeonato. A não ser que vença todos aí e os seus adversários venham a perder. Mas é muito pouco. Não, até porque o Juventus, que estava ali naquele bolo também, perdeu a primeira partida e o Juventus agora empatou. Não, ele empatou a primeira partida, jogando fora de casa, e agora venceu o Metrô jogando em casa. Então, quer dizer, Metropolitano, que estava se recuperando, deu uma tropeçada,
o Juventus deu uma crescida, o o Marcílio estacionou, o Barra estacionou e o Fluminense deu mais uma largadinha. Deu mais uma largadinha, mas é que tá. Mas sabe que esse resultado do Juventus e o Metropolitano sábado, lá na cidade de Jaraguá do Sul, foi muito bom para o Marcílio Dias. Porque se o Juventus ganha o jogo lá no sábado do Metropolitano, o Juventus já passava o Marcílio Dias. Já passava o Marcílio Mas o Dias Juventus também, ganhou. né? O Metrô, aliás. O Metrô. Se o Metrô ganha o jogo lá, o Metrô ganhava a posição do Marcílio Dias. Ele ia 16 e o Marcílio Dias ficava com... Não, o Marcílio tem 17. O Marcílio tem 17. Ficou com 18. Ficou com 18. Mas encostava definitivamente no Marcílio Dias. Então foi boa essa vitória do Juventus, porque o Juventus estava bem atrás, agora está 1 ponto só apenas, né? Não, tanto, o Metrô ia 19. O Metrô ia 19 pontos, passava o Marcílio Dias. O Metrô ia 19. Então o Marcílio Dias realmente a rodada ajudou o Marcílio Dias e o Marcílio Dias não se ajudou. Até porque, mas o Fluminense ganhou, mas o Barra perdeu. Se o Barra ganha o jogo, o Marcílio Dias também já ficava ameaçado pelo Barra. Então é um campeonato onde você não pode se dar o luxo de empatar tantos jogos quanto o Marcílio Dias empata. Olha, mas contra o Camboriú em casa é um bom resultado de empate. Ô, Jânio, eu acho o seguinte, pelo andar da carruagem, pelos altos e baixos, o próprio Fluminense pode até fugir dessa regra que eu vou colocar aqui. Nós vamos chegar empilhado lá para saber quem são os dois que vão brigar pelo índice técnico. Veja bem. Porque eu não acredito que o Camboriú coma o segundo turno. Eu não sei, não. Não acredito. É? Não. Se eu fosse apostar, eu não apostava. Apostava em quem? Eu aposto no Fluminense. Eu já aposto no Marcílio Dias. Não, eu aposto, não. Aí você quer puxar o saco. Não, puxar o saco. Não, é que o treinador tá chegando agora, tem que organizar esse você quer time. puxar o saco. Quanto custa esse time? Quem está jogando, quem fez um bom primeiro turno e que começou no segundo turno com um empate fora de casa e mais uma vitória, e pelo que você falou, um time que está organizado, é um time que tem mais chance de chegar. Os dois times de peso desse campeonato é o Marcílio Dias e o Camboriú. E o Fluminense contra esse time de peso não ganhou. Ele não ganhou do Marcílio e não ganhou do Camboriú. Então, por isso que eu acho que o Camboriú e o Marcílio são candidatos a vencer o segundo turno. São os dois times de camisa pesada que o Fluminense sente em jogar com esses dois times. Perdeu o título em casa jogando com o Fluminense, com o Camboriú, jogando o Camboriú por um empate, e o Camboriú foi lá e empatou o jogo. O Marcílio Dias saiu daqui e foi lá ganhar do Fluminense. Então, eu acho que você está endeusando demais o Fluminense também. Eu acho que o Fluminense joga bem, mas não é tudo isso também. Eu estou analisando pela performance da equipe, pelo que está jogando. Se eu estou dizendo aqui, todos os programas que eu tenho dito aqui, Marcílio Dias tem defeitos pontuais e que está claro, não foi corrigido até hoje e o Vaguinho vai ter trabalho para corrigir, porque é da característica dos jogadores, tanto o Max quanto o Safira não tem a característica de jogar como armador. Eles não têm essa característica, eles saem para o jogo e aí abandonam aquele setor que é importante para a criatividade. O que você viu nesse menino do Fluminense, o 10 do Fluminense, o que você viu no Atos, são jogadores que alimentam a sua equipe. E o Marcílio Dias não tem esse jogador que alimenta. Tem. Ele tem o Safira, mas basta Safira, um treinador chegar. Safira... Cara, o que você vai mudar no Marcílio Dias, sendo que o auxiliar técnico tem a mesma filosofia do técnico anterior? Aí ele continua sendo auxiliar técnico do técnico que chegou. Se o Vaguinho for ouvir eles, o Marcílio vai continuar a mesma coisa, Eladio? Não, eu acho que não é questão de característica, é questão de filosofia. O auxiliar técnico, ele está ali para elucidar problemas que eu tenho. Eu vou chegar para você, Jânio, eu estou com dúvida naquele setor. O que você acha? Se eu não tiver dúvida, eu não vou te perguntar. Mas ele não gosta do Schwenk, ele não vai indicar o Schwenk para ir para o banco. Não. É o treinador que vai ter que decidir. É lógico, o treinador decide, o treinador só procura o auxiliar para dirimir dúvidas que ele tem. Porque, eu preciso de alguém para conversar. Quem é o meu imediato? É o meu auxiliar. Então, eu pergunto para ele, eu estou com dúvida naquele setor. Aí o cara diz, é isso, então tá legal. Vamos analisar e vamos ver o que é. Agora, auxiliar não muda a cabeça do treinador. Estamos terminando esse bloco e, logicamente, amargando esse empate com a equipe do Camboriú, mas voltamos amanhã para falar da terceira rodada,
onde o Marcílio Dias vai ter que se recuperar lá em Palhoça contra o Guarani. E estaremos lá naquela meia aguinha lá em cima. Ainda continua a meia aguinha? Continua. Um abraço e até amanhã. Até amanhã.